Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 289 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Marcelo, que de tempos em tempos sai da toca de Hobbit e promete recomeçar a gravar podcastirmãos.com. Olha. Olá, eu sou o Marcelo, tô aqui com o nosso pequeno sereio, Ariel. Aê. Vai dar uma aula de recomeço pra nós hoje aqui. E aí, pessoas, eu aqui de novo e eu tô aqui com o Matheus, que não recomeça, ele readapta. Olha, Pensei bem nessa. Viu da falta, hein? só não entendi. Mas, tudo bem. E aí, pessoal, sou o Matheus, no barquinho, tamo aí. E eu estou junto com o Cacau Marques, o nosso pequeno notável, que está aqui recomeçando mais um podcast. Nossa, criativo pra caramba. Isso porque tem que começar com animação o programa também, né? Já caiu. Mas já. eu tô animado. E eu sou o Cacau Marques e tô aqui com o Paulinho, que a cada novo podcast cristão recomeça a sua missão aí, já que ele foi o precursor de todos eles. Olha Ó, gostou? É um pastor. O pai dos podcasts. E nós estamos, olha só, entrando em março, recomeçando mais um ciclo, porque nós estamos completando 10 anos de podcast. 10 anos de podcast. Tem noção de um negócio desse? E em abril a gente completa 18 anos de Irmãos.com. E nessa comemoração toda a gente recomeça com um novo site para Irmãos.com. Aê! Aê! É que enfim. E a gente vai falar sobre recomeços. Chamamos aqui pessoas que, em um momento ou outro da vida, precisaram recomeçar. A gente vai tentar entender o que é um recomeço, como saber se é a hora de recomeçar, quando esse recomeço trata-se mais de uma fuga da realidade, ou quando o apego à realidade atual é tão forte que a gente não consegue recomeçar. A gente vai tentar discutir isso profundamente, mas de maneira bem descontraída, como a gente sempre faz aqui no podcast, em mais um programa da série Roots. Olha. Que são os que a gente grava por Skype com a galera. Estamos voltando aí, recomeçando esse novo ciclo. Fica a dica, esposinha! Fica a dica, esposinho! Fica a dica tranquilo de fazer, porque vamos falar de Bíblia. Vamos falar de Bíblia. Bíblia, você precisa ter uma Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. É muito melhor do que ter, é ler a Bíblia. E a gente vai falar hoje de uma Bíblia lançada pela BV Books, que tem um acabamento maravilhoso. Nossa, eu costumo dizer que ela é massinha. Massinha. É a Bíblia do Pescador, mas não é por causa do acabamento que a gente vai indicar ela, não. Mas isso é bom. É porque, é verdade, é muito bom você ler a Bíblia e ela ter pegada na sua mão, né? Quando você vai ler e tal. Mas ela é uma Bíblia voltada para evangelistas e discipuladores. Olha só, a Bíblia do Pescador, né? A Bíblia do Pescador. Por quê? Porque ela está pronta para responder para você as maiores dúvidas que podem surgir numa conversa com outra pessoa. Porque você está discipulando a pessoa, daí a pessoa, assim, ela nasceu e cresceu dentro de uma outra religião e ela tem aquelas dúvidas, né? Conforme ela vai aprendendo coisas novas da Bíblia, e aí ela surge algumas perguntas que a gente, como cristão, a gente sabe aquela resposta, mas às vezes a gente se enrola pra responder. Ou a gente não sabe onde achar na Bíblia. É verdade. E o que ela tem aqui já de cara é o índice temático, em que você pode encontrar várias das perguntas. Na verdade, você encontra as perguntas e ele põe a referência da resposta para você encontrar essa resposta. E durante toda a Bíblia, ela é toda marcada com essas respostas, e os versículos marcados no rodapé tem uma pequena explicação ou uma referência para você procurar mais sobre aquele assunto. E essa Bíblia é NVI. NVI, a minha favorita. O mais difícil dessas Bíblias de estudo é que geralmente vem numa versão um pouquinho mais complicada, né? Mais Almeida e corrigida. Essas mais arcaicas e tal. E essa é NVI, como eu disse, acabamento maravilhoso.
maravilhoso, papel bíblia de alta qualidade. Vale a pena você conhecer, adquirir, passou por uma livraria, procura pela Bíblia do Pescador ou fala pra livraria adquirir, porque ela é uma ótima ferramenta para te auxiliar na evangelização e no discipulado. E você também pode adquirir clicando aqui no banner, indo direto pro site da BV Books e recebe na sua casa aí com frete bem em conta. Então fica a dica, pessoal. A Bíblia do Pescador. E olha só, Irmãos.com novo entrando no ar e com ele muitas novidades. E por isso que a gente traz aqui também o Ariel, que tem o canal Propagando já há alguns anos no ar. E o canal Propagando também está recomeçando. E mais do que isso, recomeçando dentro de Irmãos.com também. Isso é pros fortes, hein? Contratações milionárias. Pois é. E Ariel, cara, você já participou com a gente daquele programa Histórias de Casamentos, né? Sim. Que você contou a história, você trabalha com casamentos e tal. Isso. Mas antes de trabalhar com casamento, você já mexia com internet, né? Isso, eu comecei o Propagando em 2010. Na verdade, não era muito pra música, era uma ideia meio louca da minha cabeça. E aí, com o tempo, eu pensei que eu poderia fazer o que eu gosto muito, que é cantar, e testei alguns formatos e consegui fazer um vídeo com 4 telinhas e fazer 4 vozes, e acabou pegando. A galera acho que gostou bastante. Pois é, cara. Aí passou um tempo, né? Você deu uma parada. E bombou, eu parei. Cara. Você tem vídeos com mais de 100 mil views fácil lá. No começo, cara, os primeiros vídeos sempre são poucas visualizações, né? 300, 300 não, 30, 40 visualizações. Aí o primeiro vídeo bombou, que eu achei que tinha bombado, tinha 300 views, né? Eu fiquei mega feliz e tal. E eu tive 2 paradas, uma de 8 meses, que foi acho que na segunda temporada, mas eu ainda voltei na segunda, no mesmo ano. E aí, no final da segunda, eu parei por 1 ano praticamente, quase 2 na verdade, né? Quase e aí 2. Nessa parada eu reformulei algumas coisas, algumas atividades internas, assim. Inclusive, é a partir desse recomeço que a gente coloca o conteúdo em Irmãos.com, porque se você entrar em youtube.com/canal Propaganda, não faça isso. Você vai ver coisas que você vai desejar desver. Pronto, a propaganda tá feita, já vi a galera lá, tá. Mas a nova temporada tem muita coisa boa. Tem. Tô vendo aqui, cara, Ilha da Vitória. Não! Cara, esse eu gravei sem produção nenhuma, esse foi uma loucura, foi sem captação, sem nada, assim. Eu liguei a câmera e soltei o áudio da câmera e foi, cara. Cara, não se vergonhe. Que isso, cara? Legal, a gente vai falar dos nossos recomeços na vida daqui a pouco. E a gente também vai falar sobre o novo Irmãos.com nos recadinhos. Quando a Adri estiver aqui comigo, a gente vai apresentar as novidades e vamos conversar sobre o que tem de novo e como a gente vai trabalhar esse novo site. Mas sobre o nosso tema, recomeços, a gente vê que às vezes ele é um mal necessário. A gente precisa enfrentar recomeços em nossa vida. E um versículo que fala muito com todos nós sobre isso é de Lamentações 3, 22, 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. E a gente chega à conclusão que Deus é um Deus de recomeços. Ele faz isso durante vários momentos da Bíblia. A gente vai falar aqui meio rapidinho alguns que nos marcaram, que a gente consegue lembrar em que Deus está fazendo um recomeço. Quem colocou aqui Adão e Eva? Sou eu. Mateus, por quê? Cara, eu acho que Adão e Eva pra mim, ele explica muito de tudo que acontece na Bíblia. Eu sempre, quando falo do Evangelho, eu não tenho como não remeter pra eles, porque foi um momento de ruptura, né? E o que eu acho mais importante nesse recomeço, que marca a Bíblia toda pra mim, e mais que isso, a relação que a gente tem com Deus, é que quando Adão e Eva, eles pecam, né? E acabam pervertendo aquilo que Deus tinha falado, o próprio Deus vai atrás deles para fazer um recomeço ali da aliança, né? Eles não procuram Deus depois que eles fazem a besteira lá, mas Deus vai até eles e propõe e mostra uma nova aliança ali com eles, e para mim ali é o recomeço mesmo, né? Da humanidade com novas diretrizes, né? A partir daquele momento. Por isso que eu acho que é importante. E isso porque todo o Evangelho vai fazer referência a esse ato aqui, né? A esse momento. E esse recomeço foi fruto
fruto do pecado, mas também fruto da misericórdia de Deus Sim. pra eles, né? Exatamente. Que Deus porque- podia ter aniquilado tudo naquele momento e paciência, Começado vamos do zero. começar do zero, outro mundo, vamos tentar Marte agora, né? Alguns acham que coisa em Marte. Mas em vez de começar do 0, começou do 7, né, cara? Daí veio... Viagem teológica. O cara tá um tempão sem gravar, mas não perde o ritmo, né? Cara, agora eu entendi porque que ele encaixou isso aqui na pauta. Não fui eu, esqueceu. Não fui eu, pô. Fui eu que coloquei essa. Porque o Adão e Eva tem Caim e Abel, né? Uhum. Caim mata Abel, é marcado. E aí precisa recomeçar uma linhagem, né? Que não seja de Caim, né? Uhum. Em 7 começa e Gênesis 4:26 fala que 7 deu à luz um filho chamado Enos. E nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor, né? Uhum. Então o retorno da invocação do nome do Senhor tá aí em Enos, né? Esse recomeço de novo. Legal. Esse começo da história da humanidade, ele foi bem caótico, né? Pelo visto. Deus cria o homem peca, quebra a aliança, aí depois eles saem, fazem o sacrifício, só que aí tem os filhos, né? Que aí um mata o outro, quebra de novo, depois tem um outro filho. Foi bem... Antes disso, cara, tem a teoria do gap, né? Que é Aquela da blusa? Né, a teoria da blusa que todo mundo usa. É a teoria de que existe um gap entre o versículo 1 de Gênesis 1 e o versículo 2, em que aí existiria um recomeço também, recomeço, né? do universo, da Terra. Da Terra, a Terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. E aí, para começar o versículo 2, teria passado várias eras, isso explicaria a idade da Terra e tal, enfim. E nesse mundo, sei lá, Satanás teria sido jogado e destruído tudo, aí Deus teve que recomeçar. Existe essa teoria aí que tentou encaixar algumas coisas. É engraçado que essa teoria aí, eu até já pensei nela, né? Mas você tem que colocar muita fantasia no meio pra pensar tudo isso. No espaço tão pequeno entre um versículo e outro. Entre um versículo e outro. Mas enfim, né? Pode sei lá, eu assisti o filme do Noé e não falava nada disso. É verdade. Aquela é a versão, né? É a versão canônica. Então a gente chega em Noé, em que há um novo recomeço. A linhagem de Caim vai embora e fica só a linhagem de Sete com Noé e sua família. Ou a linhagem de Caim entrou no barco também, mas morreu, né? Ah, é? No filme lá não tem? Para com isso. Pô, ele entra no barco lá. Né? Tubar o Caim. Tubar o Caim, ele mesmo. Então Deus faz um novo recomeço a partir do dilúvio, porque ele não estava contente com o rumo que a humanidade tinha tomado. E faz aliança com Noé de que não destruiria mais a terra com água e tudo mais. A história continua, o povo continua se pervertendo. Eu fico só imaginando, né, vendo todos esses ciclos, né? Quando que vai ter um recomeço agora, né? Na nossa situação hoje. Mas acontece a Torre de Babel, que todos estavam querendo atingir Deus, conhecer, ou ter acesso a Deus, ou ser maior que Deus. Não sei direito qual era a motivação deles. Eles constroem uma torre para tentar chegar até o céu e todos se reúnem, começam a praticar o mal e Deus confunde a língua deles. E aí é um novo recomeço em que eles se espalham por toda a terra, cada um falando sua língua. Eu contei essa história esses dias para os meus filhos ficavam perguntando, mas eles começaram a falar inglês? Aí, começaram a falar inglês. Começaram a falar espanhol? Começaram a falar espanhol. Todas as línguas nasceram naquele momento, né? A gente sabe que não é bem assim. Talvez latim e grego, né? Mas o que eu acho interessante é que mesmo, assim, às vezes a gente para e acha que o homem fez besteira de novo, aí Deus tem que ir lá corrigir. Mas na verdade tudo que aconteceu sempre acabou servindo para um propósito de Deus, né? Por exemplo, as línguas, eu não acredito que seja, o homem perverteu o propósito, Deus foi lá e deu um jeitinho, sabe? Eu acho que já era algo do plano de Deus, o homem só foi como instrumento ali para isso. E tem uma coisa também que às vezes dá a impressão de que Deus tá dando reset o tempo todo na história, né? Olhando assim por cima, né? E que na verdade é o contrário, né? Deus tá o tempo todo oferecendo. Por isso que esse texto que o Paulinho escolheu aí de Lamentações é perfeito para esse podcast. Que Deus tá o tempo todo oferecendo a oportunidade do recomeço por causa da misericórdia dele, né? Pô, que legal, cara. É isso mesmo. Muito louco. Já pode fechar o podcast aqui. Então, recomeçando depois disso. Então, aí a gente vai pro Egito com José, né?
Tava lá, a família de Abraão, Deus prometendo uma grande nação e tal, e o povo precisou parar no Egito para que esse plano fosse concretizado de alguma forma. Então José leva toda a sua família para o Egito. Acontece que o faraó esquece de José, né? Na verdade, passam-se gerações e ninguém mais conhecia sobre José. O povo de Israel começou a ficar numeroso lá no Egito. Então eles tiveram que ter mais um recomeço, que foi a saída para o deserto. Olha como eu consegui contar uma novela gigante da Record, ou filme, em 2 frases. E o povo vai pro deserto novamente e é mais um recomeço, né? Imagina a mudança, né? Eles estavam há 400 anos lá no Egito, vivendo de uma maneira, agora temos que encarar o deserto, mais 40 anos no deserto, para continuar no propósito de Deus. E é um novo recomeço, o povo enfrentando uma nova fase. Chegam na Terra Prometida, todo mundo espera que é a terra que Deus prometeu, que manda leite e mel, é só chegar, sentar e mamar na teta das vacas que mandam leite e mel. Não, você chega lá, você tem que conquistar cidades fortificadas, muro de Jericó e tudo mais. E é novo recomeço, vamos partir para uma nova fase aí. Essa fase aí também, né, bem conturbada pro povo, né? Tanto é que era para eles terem entrado antes, né? Não era nem para ter ficado tanto tempo no deserto, mas não deu certo, né? Por causa da dureza do coração. É até um recomeço de geração, né? Aquela geração toda verdade. morre, recomeça uma geração nova. É Só verdade. Josué e Caleb, né? Só José e Caleb entram. Os outros todos nasceram no deserto, não tinham nem lembrança Do Egito. do Egito. Um recomeço de novo, né? Pro povo de Israel. E acontece aí o período dos juízes, temos várias histórias de juízes. E Que é um monte de recomeço também, né? Ele peca e vem o juiz, aí recomeça e peca, É vem o juiz. mesmo, é mesmo. É um monte. É aquele ciclo, né? A próxima geração não se lembrava do Senhor e fazia o que era mal. Ixi. É, E exatamente. se levantava um juiz, porque o inimigo começava a oprimir o povo de Israel e o juiz se levantava para defender esse povo. Eu acho que nesse período a história que mais mexe comigo é a de Sansão, né? Sansão tinha uma força descomunal, assim, por causa dos seus cabelos e aí você vê que na história toda dele ele tá passando por algumas situações que fazem com que ele prove pra si mesmo o quão bom ele é. Você vê que Sansão rasga leão no meio e em tudo isso ele tá sozinho, ele não tá mostrando pra ninguém essas coisas. Então parece que ele tá provando pra si o quanto ele pode. É interessante que você falou que ele era forte por causa do cabelo. Talvez ele acreditasse nisso, né? Também. Exato, Mas exatamente. Igual a pena do Doom. Mas a força é do espírito. né? A força era do espírito e o cabelo era simplesmente a obediência dele, né? Isso, E aí, nesses dilemas, Sansão se entrega a Dalila, né? Conta seu segredo, que tem seus cabelos grandes, não corta, e você vê o recomeço prestes à morte, assim. Quando ele tem a chance de recomeçar, foi pra exercer o juízo de Deus e cumprir o propósito dele. Aí ele não teve mais esse sucesso, né? Que ele tanto almejava durante toda a sua carreira, né? Toda a sua glória. A força que ele recobra é pra cumprir o propósito dele e morrer. Então foi um recomeço de redenção, né? Para a redenção. Pô, cara, é engraçado que eu vi uma mensagem na igreja no domingo sobre isso, cara. Sobre mais pra frente na história aí, um destaque, o Davi, né, cara? Que teve uma vida com muitas promessas e muitas conquistas, e um momento ele fez a maior besteira da vida dele, ficou marcado por isso, que foi roubar a mulher do Urias e assassinar o cara e tudo. E isso foi uma coisa que ele merecia uma condenação muito grande de Deus, mas Deus também deu a ele uma oportunidade de recomeçar, né, cara? Tanto que o recomeço dele com a mulher com quem ele pecou, mas aí já como legítima esposa dele, ele continuou a dinastia dele através dela, né, que foi com Salomão. E é um símbolo, né, cara, de outro recomeço, né? Realmente a vida do povo de Deus é marcada por esses eventos. Inclusive nessa parte dos reis, acho que entra bem no que o Paulinho falou, que o povo errava, se esquecia de Deus, depois voltava, porque primeiro que a gente vai ter a divisão dos reinos, né? Que aí já é um recomeço, porque o reino do norte acabou depois sendo praticamente destruído, misturado, né? E o povo de Deus mesmo, né? Os israelitas acabaram sendo só a continuação do reino do sul, então recomeçou ali. Mas entre tudo isso, teve aqueles reis bons e os reis maus, né? Que a Bíblia fala, aqueles que esqueciam a Deus, aí chegava alguém, depois de muito tempo, lembrava do livro da lei, ia lá,
pegava, trazia pro povo, aí o povo lembrava de Deus, recomeçava aquela aliança, né? Nessa época, quando a gente lê esses trechos, a gente vê várias vezes, né? E outros recomeços nessa mesma época, né, um pouquinho pra frente, são dos impérios que dominavam a Terra, né? Cada império que surgia era um novo começo, né, cara? Era uma nova forma de se adaptar, ou um novo trauma, né? É muito engraçado a gente olhar pra trás dessa forma macro, a gente olha toda a história, né, de frente pra trás, sei lá, de trás pra frente, depende do ponto de vista, e a gente vê, né, nossa, vários reinos, vários impérios e tal, cara, aí você olha, cada reino durou 40, 50 anos, cada império durou 200, 400 anos, a vida né, inteira, cara? vidas inteiras. É muito tempo, mano, é muito tempo. A gente sempre pensa, né, que o mundo tá na pior situação já possível, Meu, quando a gente começa a olhar pra trás, a Idade Média, o que foi a Idade Média, né, a baixa Idade Média? Então, cara. O que são 20 anos de PT perto disso, pois cara? É, cara. O que é uma marolinha, né, cara, perto de tudo isso, essa crise que a gente tá passando. É sempre a chance de recomeço. Não, o pessoal tem mesmo essa tendência, né, de ver as coisas na televisão, o pai mata o filho mata pai, não sei o quê. Sinais dos tempos, né? Sinais dos tempos, tá horrível, não sei o quê, nunca teve tão assim, mas realmente, cara, quando você olha a história, principalmente desses reinados aí, que tinha cada barbárie mesmo, né? Cara, a Revolução Industrial, se não foi fim de mundo ali, cara. E era um negócio institucionalizado, né? Tipo, você ia lá e matava um monte de gente e acabou, cara. Fazia parte da vida aquilo, né? Hoje ainda acho um absurdo e tal. Tem as leis pra julgar, mas não que funcionem todas, assim, aqui no Brasil. Mas tem, né? E nessas épocas aí, dependia muito do reino, do império, né? Tinha império que ia lá e destruía, tinha império que não, deixava o povo viver a vida deles, né? Só cobrava os impostos. Então imagina como que era viver nisso tudo, né? Voltando lá na história bíblica, né? Teve o povo foi enviado pro exílio na Babilônia, né? Teve esse recomeço lá. Foram 70 anos da Babilônia, né? Cativeiro, 70 anos do cativeiro da Babilônia. E depois eles têm que voltar pra Jerusalém, reconstruir o templo, reconstruir os muros, né? Com Neemias e Esdras. Essa parte da história, pra mim, do exílio da Babilônia, tudo que é ligado a isso, pra mim, do Antigo Testamento são as mais interessantes, né? Que sai, por exemplo, a história de Daniel, né? E depois a reconstrução. Muitos dos profetas, né? Os profetas. Na época de exílio. Jeremias pré e durante o exílio. E você vê como, por exemplo, as Lamentações, né, de onde você pegou o texto, é assim, Jeremias falando, acabou, cara, tá tudo péssimo aqui. Sabe? Pessimista pra caramba, né, cara? Ele vê por isso que esse versículo é tão importante, né? Mas ele vê as perspectivas de melhora, assim, né? Mas a situação é péssima, né? E se você para pra olhar, às vezes, tipo, do jeito que tá daquilo, cara, vai acabar. Inclusive, acho que o povo de Israel, se fosse pensar naturalmente, assim, uma visão tirando Deus da história e do plano dele, era um povo que tinha que ter acabado, cara. Em todas essas épocas dos impérios, quando eles são cativos, se fosse qualquer outro povo, do tamanho que eles eram, não era um povo grande. Teria que ter sido destruído, né? Mas você vê que por causa do plano de Deus é que aparecem esses recomeços, né, na vida deles. Por causa das misericórdias inesgotáveis, né? É muito louco, cara. E tudo isso apontando pra Jesus, né, para o plano de trazer o Salvador para a humanidade. Então Jesus vem e faz fazer sentido todos esses recomeços, tudo que esse povo passou para que o Salvador viesse e trouxesse a tão esperada redenção para a humanidade. Jesus não é bem um recomeço, né? Não pode falar que Jesus é um recomeço. Jesus o grande acontecimento esperado. Na verdade, o recomeço é o que acontece após a sua morte e ressurreição, que é a igreja, na nova proposta de relacionamento com a gente. A gente fala recomeço, que a gente tá falando de uma perspectiva nossa, assim, né, humana. Porque se for da perspectiva divina, é tudo parte do plano, né? Olha só, Mateus calvinista, velho. Cara, eu ia comentar isso, velho. Não. É bem calvinista, muito bem. Mas então começa a igreja, né, e a gente tem o que a gente tem hoje. Tá aí, né? Ou não. Não, olha, não, isso ficou estranho, não foi isso que eu quis dizer. A igreja, na verdade, a igreja com I maiúsculo não sofre nenhuma turbulência. A igreja é a igreja e tal, né? O que a gente tem de problemas em volta são o que, né, a gente inventa pra igreja. Mas o propósito de Deus através da igreja, a noiva imaculada de Cristo, que vai se casar
chegar no grande dia com o noivo, essa não tem nenhum problema, não passa por nenhuma turbulência. Mas aí, ainda pela frente, a gente tem o novo começo, novos céus e nova terra lá na vinda de Cristo, no estabelecimento do reino e tudo que vai acontecer aí no futuro. E lá em Apocalipse ele diz que faz novas todas as coisas. Exatamente. E de novo, né? De novo. Pela última vez, né? Vamos recomeçar. Porque aí é o recomeço definitivo da primeira queda, né? Pra sempre, né? E isso depois dos 1000 anos, né? Depende, né? Independente do jeito que você... independente do jeito que você enxerga. Bem claro esse ponto, 1000 anos. Não, tem que ver como que você enxerga esses 1000 anos. O Matheus é a resistência, né? Eu sou a resistência, cara. Essa podosfera aqui, isso tem que ser. Tá, mas os próprios 1000 anos são recomeços, se você for pré-milenista. Mas entre, né, o começo da igreja e o apocalipse, a gente tem a nossa vida. Que é o que realmente importa em tudo isso. São os nossos recomeços e como a gente encara todos eles, que é o que a gente vai discutir a partir de agora. A visão dos novos céus e nova terra, do apocalipse, da esperança vindoura, é o que deve nos motivar, né? É o que deve nos manter firmes na nossa caminhada. E é por isso que os nossos... Nossa, eu tô muito crente, eu ia falar intempéries. Nossa, meu Deus. As nossas intempéries não devem nos abalar tanto, mas nos abalam, não tem como, a gente sofre com as mudanças, a gente sofre com as turbulências, com as pancadas e às vezes os recomeços são necessários. Por isso que eu acho que é importante isso que o Paulinho já colocou no começo, né, que é das misericórdias de Deus, como que elas têm que se renovar na nossa vida cada dia mesmo, né, porque a gente passa por tanta coisa e muitas vezes a gente quer esquecer. Inclusive eu lembrei de um filme agora, como é que é em português, aquele About Time, tá no Netflix? Sobre o tempo. Questão de tempo. Sobre o tempo. Nossa. Nice try. E esse filme, ele é muito legal sobre isso, porque o cara, ele tem o poder de reviver um determinado período qualquer período da vida dele, ele pode voltar e reviver aquele período, né, e... Refazer, inclusive, né? Refazer, não beleza. Só reviver, mas ele pode... Cara, esse virou um dos filmes favoritos meus, cara, nos últimos tempos. Esse filme é muito bom, cara. Você que não conhece... Você assiste pra dar risada e acaba... Imagina um clique que é bom demais. Não, clique bom, né? Clique sem uma dançando. Reforçando o nome, como que é? Questão de tempo. Agora Questão você de tempo. Não, agora eu me interessei. Vamos lá. Eu já indiquei pra você, Paulinho. Eu indico pra todo mundo. Mas eu acho que eu não tava com internet digna em casa, então acho que Netflix ficou em stand-by por 2 anos, né? Então agora eu tô procurando coisas pra assistir. Não, esse filme é excelente, cara. Começa uma comédia romântica, do nada, daí tem um recomeço no meio do filme. Um reboot. Não, inclusive falaram, eu pedi a recomendação lá pro pessoal da confraria, e falaram assim, esse filme é bom porque ele tem a parte romântica, né, que a mulher vai gostar, e tem a parte de um pouquinho assim de ficção científica, né, voltar no... Não é muito pouco, não é. É, bem pouco, não tem explicação, não tem nem esse foco, né? Não, isso aí não quer dizer só nada. tem aquilo lá, mas é interessante. Mas é outra pegada do efeito borboleta, por exemplo. É outra coisa, o objetivo é outro, não é ficar pensando, eu ia zoar pra caramba, não é isso. Então Legal. ele tem essa oportunidade de reviver as coisas, né? A gente não tem, infelizmente. Então, se vocês pudessem reviver algum momento da vida pra fazer diferente, o que vocês fariam? Nossa, muita coisa. Pergunta de Marília Gabriela agora. Cara, eu tenho um problema com isso, porque eu, na verdade, eu penso nisso, tipo, um dia sim, dia não, cara. Caramba, Marcelo. Tipo, eu chegando pra mim com... Daí varia só a idade, assim, eu com 13 anos. Eu tenho só 5 minutos pra falar alguma coisa. Tipo, cara, estudo de Java que vai bombar, hein? Caramba. Coisas desse tipo. Já nem ia dar certo. Já. Mas você acha que o você preguiçoso da época ia tomar essa atitude? Talvez se desse um tapa na cara bem dado, ia marcar, entendeu? Mas sabe como celebridade responde essa pergunta?
Não, eu não tenho nada que me arrepender na vida. Não me arrepende de nada. Afinal de contas, eu sou fruto das decisões que eu tomei no passado. Ou se você tá querendo ser romântico, você fala isso pra sua esposa que você nunca mudaria nada na sua vida antes de conhecer ela, porque você correria o risco de nunca tê-la conhecido. Muito bom. Hashtag Matheus Romântico. Cabe um beijo do Matheus aí agora. Pra gente, a mudança pro interior foi um recomeço muito grande, né? Claro que a gente teve vários recomeços na vida. Casamento é um dos maiores que você tem, né? Que você começa a viver com outra pessoa e tem que entender essa outra pessoa e viver de uma forma harmônica e tal. Harmônica, entendeu, Ariel? Ah, pois é. Harmônica, deixar de fazer tudo que vai irritar ela. Não, mas é que a namorada dele chama Mônica. Jesus! Não, ela chama Mônica e ainda tem a ver com harmonia, né? Que é música e tal. Exatamente. Olha aí. Foi uma piada em camadas, como diz o Marcelo. Muito avançado. Muito avançado. Pra gente, o maior recomeço mesmo foi a mudança pro interior há 2 anos, assim. Porque a gente tava, desde que casamos, fazendo a nossa vida em São Bernardo, desenvolvendo a vida por lá, mesmo com essa sensação de que isso seria temporário, porque desde que a gente chegou na Grande São Paulo, a gente sabia que lá não era o nosso lugar. Mas ter que sair, tomar essa decisão e ficar com aquelas perguntas que eu lancei no começo, será que isso é uma fuga da realidade atual? Será que essa é a mesma hora de recomeçar num novo lugar? O que a gente tem por aqui, cara, tem um lugar alguns lugares que eu comi em São Bernardo, que eu fico pensando, putz, cara, por que não tem esse lugar aqui, né? Esse tipo de desapego até mais simples e tal, mas é complicado, né, tomar esse tipo de decisão. Então foi um recomeço mesmo, no meio de novas pessoas, tentar fazer novas amizades e se estabelecer numa nova igreja. Esse recomeço foi importante pra gente como família, teve alguns perrengues, a gente passou por algumas intempéries. Foi legal, a gente vê a mão de Deus em tudo isso, então a gente conseguiu experimentar as misericórdias se renovando a cada manhã e Deus confirmando, pelo menos por enquanto, que essa é a vontade dele na nossa vida, né? Não que a vontade vai mudar, mas a vontade dele hoje é essa. Por enquanto. E foi uma decisão, né, que você teve que tomar, né? Sim, foi. Esse que é o ponto, né? Tem recomeço que você é obrigado, mas tem recomeço que é uma decisão que você toma. Então, a mudança e o recomeço, eles são um confronto, né, com a gente mesmo, com a nossa realidade. É um transtorno que a gente tem que viver pra dar continuidade à história da nossa vida ou à história do nosso propósito, né? Que a gente não sabe o que tá à frente da gente. A Bíblia diz para que a gente entenda o próximo passo, né? A palavra ilumina os nossos pés, né? Luz para o nosso caminho. Então é só o próximo passo que a gente precisa entender. O caminho mais à frente é Deus que sabe, né? Então, essas mudanças... Eu tive uma mudança mega blaster na minha vida que foi mudar de igreja, cara. Mudar de igreja foi, acho que uma das maiores mudanças que eu já sofri até hoje, porque ser nascido em uma igreja, né? Crescido, ensinado e tal. Cantando as músicas daquela Cantando as músicas da igreja, inserido... Teologia daquela igreja. A teologia, inserido profundamente, cara, no universo num outro universo, né, no caso. E aí você toma a decisão, mas você não sabe se vai, você não tomou a decisão direito ainda, você tá naquela e tal, porque tem todo um universo, né, dizendo, poxa, e agora? O que eu faço? Eu mudei minha forma de pensar, eu devo tentar mudar a forma de pensar da minha comunidade ou das pessoas que estão ao meu redor, ou eu realmente saio fora, porque eu sou um peixinho pequeno contra um mar gigantesco de traíras cegas, né? Aí sim. Mas cuidado, Ariel, não vou falar o nome da igreja, né? Por favor. Eu só falei igreja, eu não falei em momento nenhum que era... Opa, desculpa. Mas, Ariel, uma dúvida minha, o que fez você mudar a sua cabeça nesse tempo aí? Ai, Paulinho, tá bom. Ai, tá bom. Foi irmãos.com, irmãos.com. Não, é de verdade, eu quero até falar sobre isso. Obrigado por ter falado. Não, cara, imagina. É de verdade. Imagina, a honra minha. Irmãos.com mudou a minha vida de fato. Existe um Ariel antes de Irmãos.com e um Ariel depois de Irmãos.com. Eu sempre falo isso pra todo mundo, assim. Eu tive um confronto entre amizades e aí um rapaz, umas pessoas que eu achei que fossem bastante amigas, bastante próximas, acabaram falando mal e tal, e eu fiquei muito deprê, e nesse momento deprê eu passei a
tentar entender melhor a Bíblia e buscar mais de Deus e tal. Encontrei irmãos.com, falei, preciso ouvir mais podcast cristão e tal. E acabei encontrando conteúdo e fui ouvindo, me apaixonei, inclusive, pelo podcast. E aí comecei a ouvir muito, e aí minha forma de pensar foi mudando, eu fui entendendo quem eu sou, né? Porque a leitura da Bíblia mostra mais sobre quem a gente é em relação a Deus e quem a gente é em relação ao próximo e à nossa sociedade, à nossa comunidade. E foi nesse momento que você entrou na crise também do seu canal, né? Do YouTube. Exato, exemplo, foi porque... exatamente nesse momento. Aí você começou a questionar aquilo que você pensava, o que eu né? vivia, o que eu pensava. Eu vou gravar, né? As músicas que eu conheço não dizem mais quem eu sou, né? Exato, exatamente. Quando eu parei com o canal em 2013, no final de 2013, eu tava realmente nessa crise, nessa fase de mudança, né? Nesse transtorno pessoal de tipo, cara, eu tô aprendendo sobre uma coisa nova que tá desconstruindo uma teologia que eu havia construído, que, né, desde berço construíram em mim, e eu passei, cara, essa fase de desconstrução é bizarra, você olha em volta, parece que nada tá certo, parece que tá todo mundo te enganando desde o início, e eu passei por essa, cara, me achando, sabe, o pior de todos, e o mais enganado de todos, e foi um tempo bem complicado. Então, tipo, eu parei com o canal, eu comecei a pensar mais no que eu ia produzir, a pensar mais no que eu teria que ser dentro da comunidade, teria que ser dentro do meu círculo de amigos, e, enfim, acabei mudando de igreja. Agora, né, encontrei a igreja do Paulinho, que também foi muito legal. Igreja do Paulinho, venham! Igreja do Paulinho. É forte, cara. Foi uma grande experiência que me fez mudar muito, assim, a forma de pensar. E, inclusive, minha forma de pensar em relação à comunidade, à igreja, né? A igreja como um corpo que trabalha junto e tal. Porque se você olha o canal Propaganda, você vai dizer, não, esse cara é do Ministério de Louvor. E quando eu entrei na Ibaviva, eu pensei, vou trabalhar no Ministério de Louvor? Não, vou trabalhar onde existe mais necessidade. Onde existe mais necessidade? Ministério de Comunicação. Comunicação é nós, mano. Mudei muito, cara. O recomeço começou daí, né? O problema do Ariel é que ele é um cara muito talentoso, mano. Então tudo que ele faz muito bem. Ó, o que eu tô falando aqui na frente de todo mundo. Eu já falei de irmãos.com, esse é o tenho o dever de falar de mim. Aí, cara, o cara canta bem, toca um monte de instrumento e tal. Meu, ele chega na igreja, todo mundo quer puxar a sardinha pro seu lado, sabe? Tem que ficar blindando ele. Não, peraí, ele tá na comunicação, ninguém toca. Cara, você falou aí, Paulinho, de pequenos recomeços, né? Pequenos chãos que a gente perde de vez em quando. E eu acho que a coisa que mais evidencia a minha idade é meu apego à rotina, cara. eu gosto muito de fazer a mesma coisa todo dia. Não que eu gosto, mas isso é confortável pra mim, sabe? Uhum. E coisinhas pequenas assim, mas me enchem tanto o saco, cara. Tipo, tem um parque aqui perto de casa que eu, sei lá, por 6 anos, 5 anos, nunca usei assim pra nada. Aí eu comecei a perceber que eu podia ir lá correr toda manhã nesse parque. Nossa, aí eu fiz uma rotininha assim, pô, maneira, acordo cedinho, vou lá, corro no parque, daí no parque eu atravesso o parque, já chego na padaria, pego o pãozinho, volto. Cara, funcionava tão bem. Aí o nosso digníssimo prefeito decidiu fazer uma escola naquele espaço do parque. E fechou o parque. Nossa, eu fiquei tão triste, cara. Sem chão. Literalmente ficou sem chão, mano. Mas você assim, podia pedir e correr lá dentro da escola, lá mesmo. Mas fechou pra construir a escola, né? É que daí, sei lá, 15 minutos a mais que eu tenho que dar a volta ou qualquer coisa assim. Daí eu comecei a correr na rua mesmo. mas realmente são coisas que assim, eu sinto aquele desconforto de, eu vou ter que pensar em outra coisa, sabe? E eu faço isso pra muita coisa, cara. Muita mudança na minha vida, assim. Tipo, pra mim começa temporário, mas depois acaba ficando muito tempo. Por exemplo, meu trabalho. Eu entrei assim, não vou ficar tanto tempo aqui e tal. Agora já vai ver, cara. Tem uns 9 anos que eu tô lá já. Tempo pra caramba, cara. Não sei nem quando que eu vou sair, entendeu? Então, o meu temporário em São Bernardo foi 9 anos e meio, cara. Tá chegando aí, ó. Eu compartilho bastante isso aí do Marcelo, cara, de ter uma rotina estabelecida e mudanças, assim, mesmo pequenas, me afetam muito, assim. E quem sabe bem é minha esposa, né? Qualquer mudança
mudança de planos, assim, de última hora, cara, pra mim é péssimo. A gente não é muito brasileiro nesse sentido, né, cara? Não, cara, nesse sentido, quase Também nada. não, cara. Tipo, você tem aquele problema, então, que a esposa fala, precisamos fazer X. Aí você fala, tá bom, me preparo, vou fazer X. Daí, não, mas antes eu vou passar não sei aonde. Nossa, antes eu vou pegar não, cara. Antes eu vou fazer. No caminho, né? Você tá indo, não, mas passar lá antes. Cara, como assim? Olha, mas eu me lembro de uma mudança que eu tive que passar, um recomeço mesmo profissional pra mim, né? Eu fiquei quase 5 anos numa empresa e foi a primeira empresa assim de carteira assinada. Eu trabalhei algumas coisas antes, né, estagiário, mas foi que eu comecei com 18 anos, né? Fiquei quase 5 anos lá e, era rotina assim, minha vida era aquilo lá e eu sempre fui de dar o máximo assim, né? E não namorava nada na época, então eu trabalhava, sei lá, entrava às 8, saía às 8 da noite, quase todo dia, trabalhava fim de semana e tinha bastante coisa acontecendo, até que chegou um momento lá que deu um problema com o departamento de TI e reformularam tudo e mandaram um monte de gente embora, eu inclusive. Aí quase 5 anos na mesma empresa, cara, pra mim aquilo lá foi um choque tão grande. Eu lembro até hoje, assim, a sensação do dia que você é mandado embora, cara, é péssima, né? Não sei se vocês já passaram por isso. Mas quando você tá muito tempo num lugar e você ser mandado embora, tipo, o dia sim é um choque, mas o pior é o outro dia, sabe? Tipo, você acorda e pô, não tem o trabalho lá pra eu ir, não tem aquelas coisas que você já acorda já pensando, sabe? Eu tenho que fazer isso. Porque o ser mandado embora geralmente é de supetão, né? É. Se você vai pedir a demissão, você tá se preparando, já tem alguma coisa melhor em vista, ou sei lá, você já fez a sua cabeça pra isso, né? Tá empolgado com o novo trabalho. Mas o ser mandado embora, é que tem aquele aviso prévio hoje em dia, mas eu acho que o aviso prévio é uma tortura terrível, né? Acho que aviso prévio eles só usam assim, quando o empregado tá pedindo demissão. Porque geralmente paga, né? A empresa manda embora e... Mas é muito louco, cara, porque as pessoas, quando a gente se dedica a uma empresa privada, assim, é muito íntimo, assim, né, cara? Faz parte da sua vida mesmo, né? Não dá pra você falar, não, é só meu emprego, eu só vou lá pagar dinheiro. Cara. Não é, cara. É a sua vida, né? Você se dedica, aqueles 5 anos lá da sua vida foram dedicados mesmo. Você passa mais tempo no seu trabalho do que com a sua família, cara. Você vai passar 8, 10 horas, sei lá, num lugar convivendo com as pessoas do que com a sua família no mesmo dia, né? É engraçado, a minha tia, eu tenho uma tia que mora em João Pessoa e ela trabalhou a vida toda e tal, e ela acabou de se aposentar. Ela tava dizendo, cara, que ela pegou a carta de aposentadoria toda emocionada porque tinha saído e falou, cara, amanhã eu não vou trabalhar. Choque, né? E agora? O que eu vou fazer, sabe? Tipo, eu esperei tanto por isso e agora, sabe? Amanhã eu não tenho mais a rotina e tal. Até essa mudança que é boa, né? Acaba afetando, assim. Outra que as pessoas mais velhas falam é quando os filhos casam, né, cara? Nossa. Porque eu fico imaginando. Não vejo a hora. Então. A gente fica imaginando, nossa, cara. É muito bom ser pai e tal, mas nossa, o dia que eles casarem, vai ser legal que eu vou ter minha esposa de volta, né? Mas o que geralmente acontece é que os pais ficam tão dependentes dos filhos, tão conectados à rotina dos filhos, que quando eles saem de casa, tem muito casal que se divorcia, porque não sabe mais viver junto. A Adri tá experimentando agora as crianças indo pra escola meio período. E ela fala que foram 5 anos e meio, mais 6 anos praticamente, porque a gravidez tem todo aquele cuidado e tal, que o André exigiu na gravidez dele. São 6 anos que ela se dedicou 24 horas pras crianças. Agora ela tem 4 horas por dia pra fazer o que ela quiser, né? Trabalhar e ser útil e construir alguma coisa. E ela fica naquela sensação, o que eu vou fazer, né? Como que eu vou agir? Né? É muito louco isso. Sabe o que eu percebo do recomeço? Que é uma coisa assim, a gente tá acostumado naquela rotina, a gente tá bem adaptado àquilo, e aí é como se destruísse tudo, e a gente tivesse que recomeçar, e o recomeço são as mesmas etapas, e a gente tem preguiça de cumprir as mesmas etapas. É como um relacionamento, né? Quando você é solteiro e você tenta um relacionamento e não dá certo, você, poxa, vou começar um relacionamento de novo, aí tem a etapa da conquista, a etapa não sei o que e tal. Tô cansado disso, eu quero casar. Pode pensar nisso da preguiça, né? Da preguiça, então. A pessoa vai chegando nos 30 e poucos anos e começa, putz, cara, já tentei tantas vezes, vou ter que começar do zero, ir pra balada.
Instalar o Tinder, né, cara? Errado, irmão, isso aí. Mas eu acho que nesses momentos, tipo, a gente precisa aproveitar, né, pra também repensar e reavaliar tudo. Eu, quando aconteceu isso comigo no trabalho, eu reavaliei. Falei, pô, sabe, eu tô fazendo aquilo que eu gosto? É isso aqui que eu quero pra mim? Tanto é que quando eu saí, eu tive oportunidade de... Primeiro que eu fiquei, sei lá, fiquei umas 3 semanas que eu nem mandei currículo, não fiz nada, assim, sabe? Curtindo o desemprego, né? Curtindo e foi uma fossa, assim, sabe? Não foi um tempo, pô, legal, aproveitei. Não. Vou assistir, vou pôr em dia todas as séries, né? Você não tem ânimo, né, cara? Não tem motivação, é complicado mesmo. Você fica pensando aquilo, né, tal, e foi um momento bom pra reavaliar, porque eu trabalhava com uma coisa que eu já não gostava mais, sabe? Aquele negócio era um peso pra mim todo dia. Banco de dados? Não, eu trabalhava com suporte, trocar mouse. Trocar mouse. Não, era analista de suporte, né? Eu não trocava mouse, mas mesmo assim, sabe? Você era analista, você tava almejando trocar mouse, né? Mas eu tava naquela fase, pô, não dá mais fazer isso aqui. Eu já tinha conhecido essa outra área que eu trabalho hoje, que é de banco de dados. Falei, eu quero mudar pra isso aqui, o que eu tenho que fazer, né? Aí no fim eu tive que, sei lá, ir por um salário que era metade do que eu ganharia continuando na função que eu tava, né? Mas eu encarei aquela mudança, realmente um recomeço na carreira, porque eu tive que começar praticamente do zero numa empresa lá, só que com a perspectiva de que eu ia aprender aquilo que eu queria fazer pelo resto da minha vida, e deu certo, assim, até hoje, trabalho, não que eu goste 100%, né? Mas foi um ponto para realmente recomeçar na carreira. Então acho que é uma coisa importante a gente aproveitar nesses momentos de recomeço para isso, né? Eu tenho 2 experiências de recomeço mais marcantes, assim. Uma é de mudança também, como Paulinho, mas na fase da adolescência, né? Que é filho mais de forte, pastor, né? Cara? Mas, cara, isso aí é uma experiência muito bem sucedida, assim, porque eu costumo dizer que desde que eu vim pra Campinas, vim bem com 15 anos, assim. Onde? Vim de Tupã, interior de São Paulo. Caramba! E eu sempre gostei dessa cidade, cara. Sempre, sim. Sempre. Foi um recomeço que parecia traumático, cidade? mas... Campinas? Campinas, Campinas. Caramba. É que agora eu tô em Hortolândia. Da fama, dos bebedouros, essas coisas? De Campinas? Não, mano. Caramba, desnecessário. Se foi a pior parte, foi ter que aguentar as piadas, mas eu tive uma história de recomeço diferente, assim, eu acho que é quando foi chamado pro ministério pastoral, assim, né, reconheci esse chamado em mim de Deus, né? E eu tava namorando com a Nath já fazia bastante tempo, assim, e a gente já pensava em casar, tudo, né, e aí eu vou pro seminário, né, e de repente a gente tem que repensar tudo de novo, né, porque até então a sua vida tava indo pra um lugar e depois ela vai pra outro, né, e apesar da gente nunca ter terminado, foi como se a gente começasse o namoro em muitos aspectos do zero de novo, né? Porque... Você no seminário? Eu começando indo pro seminário e falando, não, vou ser pastor, e então, peraí, vamos pensar de novo então, né? Estruturar os planos, a né? vida é pra você ser mesmo mulher de pastor ou não, você acha que Deus tem isso pra você também ou não, né? Então, assim, a gente parou pensamentos a respeito de casamento, tudo, a gente parou, cara. Esse é um dos motivos pelo qual a gente namorou tanto tempo, inclusive. Que a gente parou assim, falou, não, vamos parar de falar sobre isso, vamos pensar, vamos morar junto. Vamos morar junto? Você vai morar junto? Vamos morar Isso, Cacau. Larga tudo, larga esse negócio aí, vamos morar junto. A decisão que ele tomou. Eu não entendi o que era. O cara deu um tempo no relacionamento pra namorar o seminário, né? Vamos orar juntos, né? O plural importante aí. E isso também foi uma mostra, assim, né? De que tava tudo sendo conduzido por Deus, né? Porque a compreensão disso também da parte dela foi impressionante, assim, sabe? Como a gente tava exatamente na sintonia a respeito do que é quando Deus chama, né? Do que significa isso, do que é dedicar a vida pra Deus e tal, pro ministério em tempo integral e tal. Então isso foi muito, muito bom, assim, né? As histórias das duas são de
de vitória, né? Um testemunho de vitória. É isso aí, irmão. Conta mesmo. Esse é com certeza o que mais me marcou, assim. Que legal. E depois, cara, você teve que assumir uma igreja também, né? Sim. Foi também. É legal, porque se é filho de pastor, você tá acostumado com a igreja, você acha que você entende tudo de igreja, né? Você acha que você já é quase um pastor estagiário, assim. Não, e o pior é a expectativa da igreja, que é filho do pastor tal, né? Mas também foi um recomeço que também foi de muito aprendizado, muito bom, e graças a Deus. Esse é o negócio do recomeço também, né? Que aí fica uma mensagem de esperança. Vocês falaram um negócio aí, né? De quem termina o namoro tem que começar de novo, ou quem é mandado embora, e eu acho que são situações, assim, emocionalmente muito difíceis, né? Machucam muito, às vezes, assim, o coração, né? Deixa a pessoa bem desanimada por um tempo, às vezes até por mais tempo. Mas quando a gente tá com Deus, é esse negócio, né? Deus dá a oportunidade pra gente se alinhar de novo nos planos dele, às vezes, quando a gente tá desalinhado, né? Ou mesmo ele é que tá movendo tudo isso. Então a palavra sempre é de descansar em Deus, né? Pra todo recomeço, pra todo chão que some, né? Deus é que tá sustentando a gente, né, cara? É, legal. A minha maior dificuldade nos recomeços é abandonar a zona de conforto, né? E encarar um novo desafio. Eu fico imaginando, cara, eu tô há 2 anos aqui na igreja, desenvolvendo o Ministério de Comunicação, já construí tanta coisa, já adquirimos, não muitos, mas alguns equipamentos que eu queria muito ter pra trabalhar com eles, né? Aí eu fico imaginando surgir a proposta, não necessariamente financeira, mas uma proposta e o desafio de desenvolver esse mesmo ministério do zero em uma outra igreja, cara. Na igreja do Cacau, por exemplo. Nossa, recomeçar tudo. Vamos lá, vamos fazer uma proposta aí. Sabe o que eu acho? Só se levar o Ariel e botar o propaganda no site da igreja. Ô, louco. Bom, eu vou casar. Se tiver uma proposta financeira, eu tô aceitando. Sabe o que eu acho que mais frustra, assim, na questão da mudança? O Paulinho tava dizendo, né, que tá desenvolvendo o Ministério de Comunicação e tal. Eu acho que, não sei se talvez pra vocês, eu acho que o que mais frustra na mudança é a frustração e deixar pra lá os planos que foram feitos adiante, assim, mais pra frente. Você vai parar ele no meio, né, deixar ele lá pra outra pessoa assumir, talvez. Ou, assim, ninguém assumir, porque às vezes é um plano muito ligado à sua personalidade, né? É verdade. Esse desapego, né? Eu acho que é algo que a gente precisa ter, né? Eu não sei até que ponto, porque hoje a filosofia é de que ninguém é insubstituível, né? Somente empresa. Então, porque às vezes você acha que você tá no controle de tudo e tal, e que as coisas não vão funcionar se você não tiver. Eu acho que esse que é o nosso maior problema. A gente acaba às vezes achando, se eu não tiver ali, por exemplo, na igreja, uma situação de igreja, se eu não tiver ali naquele ministério, tipo, não vai funcionar, sabe? Se um dia que eu sair, e aí a gente fica preso nisso e não dá essas oportunidades pra começar pra ver outras perspectivas, né? Que às vezes são boas e fazem parte do plano de Deus pra gente, né? Eu acho bem bizarro umas coisas, cara, assim, eu nunca trabalhei em empresas grandes, assim, igual vocês estão acostumados e tal. Eu acho muito bizarro umas coisas assim, sabe? Você trabalha um tempão, tal, se dedica e você comemora as vitórias daquela empresa, sabe? Bate meta, você comemora, sabe? Ganha prêmio, não sei, sabe? Top of mind, sei lá, sabe? Essas coisas. Você comemora, você acha legal, você tem orgulho às vezes de falar isso e de repente você é mandado embora, cara. Fala, caraca, velho, aquilo significou um negócio pra mim e eu não signifiquei nada, né? Pois é, aquilo era a minha vida, né? Isso é muito cruel, cara. Eu vivia isso. Maldito capitalismo, velho. Olha aí. Tô nas asinhas de fora. Cara, mas eu acho que a gente se deixa levar por isso, porque essa minha primeira experiência, que culminou nessa demissão, me ensinou muito pras outras empresas, sabe? Me ensinou no sentido de que, eu tô aqui pra conquistar os meus objetivos, minha carreira e ser produtivo, ser útil, sabe? Mas não vou me matar por causa da empresa, porque era uma das coisas que eu fazia antes, né? Ficava lá 24 horas se precisasse, porque quando a empresa quer te mandar embora, cara, isso aí não vale nada. Eu acho que a gente gosta disso, sabe, cara? Acho que tem alguma coisa no DNA nosso, lá dos nossos antepassados que iam pra guerra lá, ficavam... tem uma parada assim, entendeu? Gosta o quê? De
de desafio, sabe? E fiquei até de madrugada e foi um negócio épico, porque eu tive que fazer uma publicação de um sistema. Quarta-feira me espera com um desafio desse, por acaso. Então, a gente gosta. O que eu penso, assim, acho que o transtorno da mudança, ele tem muito a ver... O Cacau me corrija, por favor, se eu estiver errado. O Cacau, porque é o único teólogo aqui. Ou vocês me corrijam se eu estiver errado. Eu não sou psicólogo não, mas a gente... Eu acho que o transtorno da mudança tem muito a ver com a nossa queda, cara, como ser humano e como pessoas que não confiam o suficiente em Deus. Talvez se a gente colocasse mais os nossos olhos em Deus nesses momentos que mexem tanto com a gente confiaria a ponto de entender e de dizer que tá tudo no controle dele, que as coisas vão se resolver de alguma forma e que ele nunca vai nos deixar passar por necessidades mais profundas, e se deixar passar por necessidades mais profundas, há um propósito também. Então, eu acho que o transtorno, a forma da gente ficar transtornado com isso e incomodado com a mudança, talvez seja o fato da gente não conseguir confiar plenamente e descansar no Senhor. Isso é interessante mesmo. Eu aprendi muito com um cara, sem ele falar muito, assim. Ele é um cara bem tranquilo, de poucas palavras, mas a gente sempre se encontrava pra orar de quarta-feira de manhã, que tem encontros de oração aqui na igreja. A gente se encontrava pra orar às 6 horas da manhã aqui. E a gente sempre batia um papo depois daquele tempo de oração, e ele sempre falava com muita paixão do trabalho dele. Ele tava lá há 30 anos já e tal. E quando foi mês passado, teve um corte, acho que o 3º ou 4º corte grande dentro da empresa por causa da crise, e ele foi demitido. Eu falei, cara, fulano deve estar destruído, sem chão e tal. Aí encontrei ele na igreja no domingo, perguntei, fiquei sabendo que você saiu. Ele tava numa serenidade, cara, tão grande assim, de não, Deus sabe todas as coisas, eu tô tranquilo com relação a isso. Tudo bem que ele vai ter uma bolada razoável pra receber desses 35 anos. Mas, cara, é aquilo, 30 e tantos anos de rotina, de trabalhando naquilo, no mesmo crescendo lugar, né? Lá dentro, se desenvolvendo, e agora, sei lá, na idade que ele tá, será que ele consegue entrar numa outra empresa, né? Essas são coisas que passam pela nossa cabeça, mas eu senti que ele tava em paz mesmo, o olhar dele transmitia essa paz. Isso, né, nessas poucas palavras dele, eu me senti muito desafiado a viver isso que o Ariel falou mesmo, de confiar em Deus e saber que Deus tá no controle mesmo, qualquer situação. É muito louco. Já que você contou uma história de um terceiro aí, eu vou contar também, porque é ouvinte do Irmãos.com, inclusive é meu brother que me mostrou que é podcast cristão, né? Você tem que contar a sua bênção, irmão. Você não pode contar a bênção do irmão. Não, eu acho que ele vai gostar de eu contar, porque eu me orgulho dessa história, mesmo que ela não seja... É orgulho alheio, manja. Orgulho é de Deus, né? É orgulho alheio. Porque assim, cara, o Carlão, que o Matheus conhece, o Paulinho conhece também, que é o vice-presidente lá da igreja e tal, ele trabalhou muito tempo numa empresa e tal, e fez uma carreira, ele gostava, se dedicava pra caramba. A gente viajou uma vez, ele no meio do feriado tava lá, respondendo e-mail, fazendo coisa e tal. E um dia foi mandado embora, né? Tipo, cortou e pronto, né? E eu imagino como ele deve ter ficado, apesar dele não aparentar muito, a gente conversava, mas ele falou, não, fiquei chateado, mas, né, nunca foi de aparentar muito. E de repente, cara, meio que reinventou a vida, sabe, cara? Ele trabalhava com coisas de informática, tecnologia, aí foi trabalhar no campo, que os pais dele têm uma propriedade, começou a trabalhar com isso, começou a gostar, ter mó feliz agora trabalhando lá, falou, cara, minha vida tá muito melhor agora, tá muito mais feliz, sabe? Mas qualquer um que sai de tecnologia é isso aí. E era uma coisa... Não, e mais engraçado, segundo ele me conta, né? Era uma coisa que não era muito a coisa que ele pensava pra vida dele quando ele era criança, né? E quando ele foi crescendo. Ele fez faculdade pra trabalhar mesmo na cidade e tal. Depois voltou e mó feliz, tal. Eu falo pra ele que é maior orgulho meu. Eu falo, esse meu amigo agricultor aqui que largou essa vida mecânica da cidade. Olha aí, Cacau, você não se nega mesmo. E foi muito legal o tempo todo. Ele é um grande exemplo de fé em Deus, assim, sabe, cara? Cara, eu amo o campo, mas eu odeio pernilongos e borrachudos. Cara, se tirasse esses insetos malditos, eu viveria no meio do mato tranquilamente. Mas você pode colocasse o IMAX, assim, plantar, fazer horta, essas coisas. Cara, eu gostava. Meu avô tinha um quintalzinho de terra lá, com várias árvores. Eu trabalhei na roça, olha só, quem diria.
Caramba. Uau. Eu ia colher laranja com meu avô, colher caqui, estivava tudo lá e colocava pra amadurecer, madurar, como ele dizia. Laranja, a gente vendia laranja de porta em porta quando moleque. Eu gostava muito dessa vida, sabe? Só que tinha aqui de manga comprida, de calça comprida, de bota. Caraca. Ah, não, cara. E eu sou repelente natural das outras pessoas que estão perto, sabe? Coloca eu no meio e ninguém mais... boi de piranha, exatamente. Eu sou o primeiro a ser atacado, cara. Então eu odeio pernilongos, Mas muriçocas, borrachudos. Você tá ligado que esses mosquitos mais perigosos a gente corre mais risco na cidade, né? Ah, sim. Não, mas o problema não é nem a doença, é a picada mesmo. É a picada mesmo. Eu não tenho essa pegada, não, viu? De ir pro campo, não. Cara, eu sou muito da cidade, cara. E assim, no hotel fazenda. Fim de semana. Semana vai. Wi-Fi, né? Nossa, que rural, Matheus. Comer aquele café da manhã colonial, aí vai. Eu tenho pensado muito na vida, assim, ultimamente, por causa de algumas experiências com meu filho, né? Especialmente uma mudança recente, cara, que foi até rápida, mas foi a mudança de escola dele. Você tem um filhinho e tal, muda tudo a sua vida, você não vai mais ver Deadpool no cinema, não vai ver essas coisas mais. E aí tem e quando você é uma pessoa do século XXI, um casal que os dois trabalham fora e tal, a gente tem que escolher uma escola pro seu filho ficar, né? E, nossa, essa é uma fase muito difícil, cara. É muito difícil você deixar um bebezinho seu que ficou aquele tempo lá em casa, só você protegendo e levar na escola, né, cara? Uhum. E a gente teve essa experiência no passado, foi bem difícil, mas a gente achou uma escola muito legal, muito bacana, e a gente ficou estável, assim, sabe? Uns meses, assim, o ano inteiro, metade do ano, meio estável mesmo, a gente confiou no lugar, foi muito legal e tal. E quando a gente tava se adaptando, a escola fechou, cara. Ah, você tá com sorte, hein? Mesmo o prefeito que criou a escola aqui fechou lá. Pois é. Cara, e isso tá nos fazendo pensar muito e até extrapolar alguns planos, sabe? Porque é muito triste, cara, você pensar que de uma criança tão nova já ter que se adaptar ao sistema, né? A gente tá numa escola que parece que o sistema é mais bruto, assim, sabe? Não é o mesmo carinho da outra. E aí tem os dias que chora no começo, cara, isso dói muito, sabe? Hoje foi um dia de conquista, assim, ele me deu tchauzinho e tudo. Fez um beicinho, mas deu tchauzinho e tal. Então a gente acha que a gente tá começando a ficar bem, assim, mas, cara, é um negócio que parte do coração mesmo. Essa adaptação da escola, cara. A gente passou por isso agora também, com o Daniel, que é mais velho, e é só meio período. E... O André é mais velho. O Daniel é mais velho que o João Pedro, do Marcelo. Ah, sim, desculpa. Que já tem 3 anos. Desculpa, confundi. Eu tô corrigindo o pai que na minha cabeça não sabe a idade do próprio. E, cara, essas pequenas conquistas são mágicas, assim. Hoje a gente soltou ele na porta da escola, ele entrou correndo com a mochila de rodinha saltitando atrás dele, assim, sabe? Nossa, isso é muito bom, orgulho, né, cara, depois de uns dias de sofrimento mesmo, de deixar ele lá. Então, a Dri postou uma história engraçadinha no Facebook. Pois é, eu ia comentar isso. Pois é. Ele falou que eu não tô chorando, mas pensa que eu tô chorando. Cara, cortar o coração isso. Não, tem que ensinar que a vida é assim mesmo. A vida é assim. Matheus. A criança tem que sofrer já desde criança. Mas a gente sofre junto. Não, cara. Não, a gente não alivia, cara. Eu sou dessa filosofia também, cara. Se ele precisa aprender a se frustrar, é agora que ele vai aprender, porque depois a vida vai passar a perna. Só que a gente sofre junto, não tem como. É triste pra gente ver ele sofrendo. Mas tem coisas que eu começo a me questionar se precisa mesmo, sabe? Algumas coisas assim. Você quer Esse educação negócio do sistema, cara. Esse é o negócio do sistema. O sistema é muito difícil. Ou, por exemplo, vocês estavam falando quando os filhos saem, né, da casa dos pais. Tipo, é uma coisa bem regional aqui, nossa, assim, Brasil, né, eu digo. Porque o pessoal que eu converso, que é de fora, né, que mora, sei lá, Estados Unidos, Europa e tal, eles têm a cultura que o filho for pra faculdade, meu amigo. Pois é. Tchau e benção. Finalizou o high school, o ensino médio, acabou, cara, você viu no Toy Story, o Andy tava indo pra faculdade, o quarto já era, cara. Já era, perdeu o quarto
muito pra irmã, é isso mesmo. E eles ficam esperando mesmo, cara, os pais. Um gerente lá da empresa, ele é americano, e quando eu conversei com ele, ele falou isso: nossa, mal espero que meu filho vá pra faculdade. E aqui no Brasil, às vezes, né, Thiago Ibrahim fica até os 30 e poucos anos na casa em casa, jogando toalha molhada na cama. Vamos fazer uma promoção. Jogada no chão. Vamos fazer uma promoção a hora de mudar. O 20 que mora na casa dos pais mais velho vai ganhar um livro. Vai ganhar um livro. Vai ganhar um livro. É hora de sair de casa. É hora. Abandone o ninho. Nos ninho. comentários. Recadinhos! Legal, bastante. Cash, arroba, No programa anterior. que é isso? Muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinhos numa nova roupagem De bonita. cara nova! Agora sim, recadinhos especiais, porque estamos Muito com especiais. Muito, muito, muito. o novo Irmãos.com no ar. Como assim? Você tá ouvindo esse podcast pelo feed do seu aplicativo e não tá sabendo do site novo? Do site novo também no smartphone, no tablet, em qualquer plataforma que você acessar, porque ele é 100% responsivo. Olha só, eu não sei o que é responsivo. O que é responsivo? Responsivo é um site que se adapta a qualquer plataforma. Então, o site completo está em todos os lugares, né? Antes a gente tinha uma versão mobile, que era uma versão resumida do site, mas agora no seu celular você acessa todo o conteúdo da versão desktop também. Ai, que bonitinho. Ele vai ficando quadradinho, menorzinho. Vai reduzindo. Se você pegar o seu navegador e acessar o site e pegar o cantinho dele e ir reduzindo, você vai vendo como que ele funciona nas outras plataformas. Olha aqui, esposa, pra você, ó. Que bonitinho, ó. Olha que bonito. Encaixa tudo. Mas esse é o novo site em comemoração aos 18 anos de Irmãos.com, atingindo isso. a maioridade. Já expulsamos ele de casa. Já. Aqui não tem essa de esperar casar, não, igual a gente falou no programa. Aqui, ó, terminou o high school, terminou o ensino médio, vai pra fora de casa, já vai ter vida própria. Não, mas a gente continua cuidando dele com muito carinho, comemorando esses 18 anos do site, 10 anos do podcast Irmãos.com. Conseguimos let it go do nosso passado, nosso antigo site. É verdade. Porque recomeço é isso, né? É você abrir mão de algumas coisas. De muitas coisas. Pra se dedicar ao que realmente importa agora. Ao que realmente tem valor. Essa foi a maior dificuldade pra gente lançar um novo site. Há muitos anos eu ficava estudando. Eu vou começar a mexer com WordPress. Esse negócio de ficar criando tudo na unha, desenvolvendo do zero sistemas, já tá tão ultrapassado. Mas tinha algumas sessões que eu pensava, pô, essa eu tenho tanto carinho por ela. Gente. Não vai dar pra utilizar. Momento nostalgia. Mas assim, Deus foi falando aos nossos corações, nós fomos nos desapegando, vendo que outras ferramentas existem bem melhores que as nossas, já disponíveis por aí, e a gente vai focar no que a gente é realmente diferencial. Por exemplo, uma coisa que trazia muito acesso pro site era o dicionário de nomes. Olha isso, que bobagem. Que quando a gente lançou, era uma coisa que quase não existia na internet, e muita gente pelo Google chegava em Irmãos.com. É verdade. Mas 99,999% das pessoas que entravam no site pelo dicionário de nomes iam embora pela mesma porta. Não ficavam no site descobrindo outras coisas. Geralmente entrava só pra encher o saco, né, amor? Só pra falar, perguntar. Porque meu nome é Raiosta Fonda, não tem. Não tem, qual que é o significado? A gente até tinha um quadro aqui no podcast, que quando a Sara começou a gravar podcast, ela participava só fazendo o dicionário de nomes, Era muito da hora. inventando significados pra nomes esdrúxulos. Desculpa se o seu é esdrúxulo, mas foi assim que ela entrou no podcast. Então, sessões assim a gente descobriu que não valiam a pena manter, porque existem dicionários de nomes muito mais completos e com mais detalhes do que a gente tinha em Irmãos.com. E assim como outras sessões, como o Mural, por exemplo. Nossa, falecido Mural, que rest in peace, né, amor? Rest in peace, que foi o começo da interação na internet, né? Antes de Orkut, de outras redes sociais, a gente tinha um lugar das pessoas interagirem dentro de Irmãos.com. Era como se fosse um livro de visitas. E exatamente, foi a
partir dessa ideia, né? Do livro de visitas que a gente começou a pensar, ó, se a gente pode inserir dados, as pessoas podem conversar entre si. Pois é, o pessoal mandava recado, mandava feliz aniversário. Bombava, teve uma época que bombava muito. Mas, por que continuar uma coisa que não tem mais a sua utilidade? Então, no novo site, a gente deu aquela enxugada boa pra dar atenção ao que realmente importa e ao que realmente é o nosso diferencial, que é o nosso conteúdo, afinal das contas. Que é o nosso conteúdo diferenciado, que é um site de uma ótica cristã pensando em você, que a gente já conhece o nosso público, já conhece você que está nos ouvindo, e assim, nós somos cristãos, mas nós estamos aqui vivendo, então a gente assiste filme, mas a gente é cristão por inteiro, então a gente tá lá com a nossa ótica. E a gente importou todo esse conteúdo do site antigo, deu uma roupagem nova pra eles, todo o conteúdo você vai encontrar artigos de 2004, artigos antigões, estão todos disponíveis ainda, mas a gente tá trazendo uma cara nova, uma abordagem nova pra essa nova fase de Irmãos.com. Então tem lá os artigos, tem todos os podcasts, a gente continua com os nossos filhotes aqui, né, nossos irmãos mais novos, no Barquinho, PTcast, Missão na Íntegra, Podcast Cepal, que faz parte do podcast Irmãos.com também, todos eles estão dentro do novo site. Nós temos também os devocionais, que a gente separou agora de artigos, né, que são devocionais, que é o Boa Semente, devocional diário publicado em Irmãos.com, e os artigos do Max Lucado, os textos do Max Lucado. Os devocionais de Max Lucado. Os devocionais traduzidos pela nossa amiga Cíntia Rosa Marques, há mais de 10 anos traduzindo os artigos, os devocionais do Max Lucado aqui dentro de Irmãos.com. E a gente trouxe também todos os usuários do site antigo. Olha só, você está aqui também. Você não precisa se recadastrar de novo. Isso foi o que deu mais trabalho, importar todo esse conteúdo para o novo sistema. Então, se você tinha um cadastro ativo no site antigo, você só precisa logar-se com seu login e senha. Inclusive, você pode fazer isso hoje conectando-se via Facebook. Se você se cadastrou com o mesmo e-mail no Facebook e em Irmãos.com, é só clicar lá, fazer a autenticação que você loga automaticamente e faz essa conexão. Se você não lembra da senha, método tradicional de lembrança de senha, de redefinir nova senha, recebe no seu e-mail o link. Isso, só que o teu cadastro tá lá, mas você precisa reativar ele. Precisa ativar, é só fazer o login que ele ativa. Isso. Então ele tá lá dormindo. Olha só, e tem uma novidade. Você tem a oportunidade de colocar uma nova foto no seu perfil. É aí que a gente transforma o problema em oportunidade. Nós não conseguimos importar os avatares do site antigo, mas você pode entrar e colocar a sua nova foto super atualizada desse ano. Isso, fazendo biquinho. Tira aquela de 2006 que tá lá desde que você fez o seu cadastro, coloca essa nova foto aí e volta a comentar como se não houvesse amanhã nesse novo Irmãos.com. A gente fica esperando a sua ativação, você inserir novos amigos, você começa do zero as amizades também, define quem são seus amigos, você vai ver que existe uma rede social por dentro também, como existia anteriormente, só que com uma nova filosofia. Você vai ter os beats, vai ter as credenciais, a gente conseguiu usar tudo isso de novo, mas começando do zero, uma nova vida nesses 18 anos de Irmãos.com. E teremos novidades! Temos, né? Porque já tá no ar. A gente já falou nesse programa, inclusive, que o Ariel participou. Canal Propagando ganha uma nova casa. Olha, ganha melhor, não. Ganha não. a casa. Ganha uma casa. É, a casa própria. Porque assim, Propagando tá no YouTube, mas o YouTube é a cama do Propagando, é o quarto, né? Onde o Ariel fica lá gravando e postando seus vídeos. Mas Irmãos.com agora é a casa do Propagando, onde você vai ver as músicas, né? Os covers que ele faz lá com as 4 vozes, com toda aquela harmonia que só o Ariel tem a capacidade de fazer. E os shifts, que são os programas em que ele conversa com o público. E eu tive a grande oportunidade de participar do último programa que entrou no ar e você já vê aí já de cara no novo Irmãos.com, em que a gente falou sobre a música anterior, a gente deu alguns recados, teve uma conversa muito legal com você. E você pode comentar também, isso que é legal, o fato de ter uma casa agora é que dá pra comentar e tudo. Porque antes o pessoal comentava só no YouTube, agora o Propagando tem um site para ver seus comentários. Isso mesmo, então o Propagando faz parte de Irmãos.com também.
E vem mais novidades por aí. A gente até criou a categoria Vlogs, porque a gente pretende ter outros vlogs dentro de irmãos.com, que por enquanto só está ocupado pelo canal Propagando. E falando dos artigos, também temos 2 categorias novas dentro de artigos que a gente vai abastecer semanalmente. A gente quer focar bastante na questão de artigo, porque assim, nossos artigos são muito bons, eles fazem muita diferença. Sim. Abre a cabeça, explode a cabeça e faz você pensar e criticar. Não, a gente não tá falando de nós 2 aqui que escrevemos, mas dos nossos colaboradores que participam aqui. Então, a Dani Marques, que você já conhece dos programas sobre relacionamentos, casamentos, a gente falou de infidelidade, já falou de filhos, de tudo aqui, a gente vai trazer os artigos dela pra dentro de irmãos.com na categoria Família. Olha só, e já tem artigo polêmico no site, hein? Sim, temos 3 textos já e esses textos vão ser semanais. Por exemplo, qual a idade certa pra dar celular aos nossos filhos? Ela discute aqui. Tá, mas não tenho filho, E o que você me diz do outro artigo? A origem da traição. Vamos falar sobre infidelidade. Esses textos já estão lá. E o terceiro artigo para homens e mulheres que estão na caça. Sim, porque a pessoa vai falar, eu não tenho filho, não vou ler o de celular. Eu não tenho marido, não vou ler o de traição. Tá, então... mas tem pra você também que está se preparando pra isso. Aprenda a domar o instinto predador. Olha só que pra você que está com a metralhadora na mão, vamos saber dosar como trabalhar isso na sua vida. Isso, não vai atirar em todo mundo, não. E também temos a sessão de missões. Marcos Amado. Olha que top, gente. A gente já gravou podcast com o Marcos Amado. Gravamos podcast em irmãos.com, gravamos podcast CEPAL com ele. Ele tem o Instituto Martureu de Missões, ele é missionário da CEPAL. Ele vai ter seus artigos publicados dentro da seção de missões dos artigos de irmãos.com também. Esses são artigos... Comente tudo que a gente quer acompanhar você. E agora o legal dos comentários é que você pode responder comentários. Posso responder? Sim, a pessoa comenta, você clica lá em responder. E se eu, não gostei do comentário de alguém, eu dou responder em cima do comentário que eu não gostei? Isso, e discorda dela e gera uma discussão lá dentro. E aí ela pode dar uma tréplica? Pode. Credo! Vai pegar fogo, vamos ver o que vai dar isso aí. Mas espaço pra discussão dentro dos artigos, podcasts e tudo que a gente tem aqui no novo irmãos.com. Seja muito bem-vindo ao novo site irmãos.com. Ore por nós. Curta, fique à vontade aqui dentro. E dentro do novo site é importante dizer também que nós temos lá explicando quem somos e temos um link novo lá chamado Comprometa-se. Se eu pudesse dar R$1 para cada programa que eu ouvisse, seria uma forma de contribuir e tudo mais. E a gente precisa de mantenedores, a gente precisa de gente que suporte, que nos dê suporte como ministério. O nosso dia tem 24 horas, o seu também tem 24 horas. Olha só. A não ser que seja quando acaba o horário de verão, você ganha 1 hora a mais, ou quando começa você perde 1. E a gente usa, dessas 24 horas, a gente usa as atividades do dia a dia, a educação de filhos, dormir, comer, mas também a gente dedica horas do dia para trabalhar em irmãos.com e horas do dia pra gente levantar o nosso sustento. Só que se a gente tiver com a nossa caixinha de sustento mais cheia, a gente dedica mais horas pra oferecer mais conteúdos. Exatamente. E atingir mais pessoas. Esse é o raciocínio. E olha que interessante, as pessoas ficam falando, por que vocês não fazem um Patreon? Que é aquele site onde as pessoas entram e se comprometem mensalmente pra pagar em dólares, com cartão internacional e tudo mais. Aí a gente pensou, por que a gente não faz de uma forma própria? E a gente criou aqui dentro de irmãos.com o nosso próprio Patreon, utilizando o PagSeguro, que você pode fazer com cartão nacional. Não, porque assim, o Patreon sempre oferece alguma coisinha. Porque a gente vai colocar seu nome de destaque esse mês. Porque não sei o que tem. Daí o marido falou pra mim, mas esposinha, o que a gente vai oferecer pras pessoas se as pessoas se comprometerem financeiramente com a gente? Porque a gente acredita que quem contribui com o nosso ministério não tá afim de aparecer, de se destacar, ou de ter seu nome brilhante, de aparecer sua foto como mantenedor. A gente no reino é assim, né? Jesus fala até que a sua mão direita dá, a sua mão esquerda não pode saber e tudo mais. Aí como a gente vai ficar oferecendo essas glórias pra quem tá contribuindo? Não, e outra coisa, o projeto financeiro, você tá se comprometendo
fazendo com o Projeto Irmãos.com. Então, assim, a gente quer chegar em vários lugares, quer fazer diferença em várias coisas e tudo pra honra e glória de Deus. Então, se você se sente abençoado por esse ministério, se você se sente impactado, se ele tem feito diferença na sua vida e você quer contribuir de alguma forma, você pode se comprometer mensalmente com um valor pré-definido aqui já na nossa lista de comprometa-se. Então é só entrar em irmãos.com/comprometa-c, o link tá no post ou no menu de irmãos.com lá em cima no maisinho. Você pode se comprometer mensalmente com R$5, desde R$5 vai ser debitado automaticamente no seu cartão de crédito. Tem a opção de 15, 25, 50, 75, 100 ou R$200 mensalmente para você contribuir. Esse compromisso é de 1 ano, então você se compromete agora. Ao final desse 1 ano, a gente entra em contato com você para saber se você quer continuar ou não, ou você mesmo renova esse seu compromisso. É tudo via PagSeguro do UOL, 100% confiável, e você pode participar dessa maneira diferenciada do nosso ministério também. Você pode ser o nosso patrono, você pode ser o nosso mantenedor e pode ajudar a esse trabalho continuar da forma que a gente já tem feito há 18 anos. Afinal, a gente tem credibilidade para falar disso, porque de forma constante, há 18 anos, a gente tem oferecido esse conteúdo diferenciado para você também. E eu gostaria, inclusive, de agradecer as pessoas que se comprometeram com a gente durante tantos anos. Nós já temos alguns mantenedores que nos abençoam financeiramente por mês. Se você já faz isso por boleto, continua fazendo assim. Essa é uma opção também. Como missionários da CEPAL, a gente levanta nosso próprio sustento e as pessoas podem contribuir via boleto, mas essa é uma nova opção para novos mantenedores assumirem esse compromisso via PagSeguro. Não, inclusive, olha que bonitinho. Tem uma menina que ela me escreve de vez em quando, uma ouvinte nossa do podcast. Eu não vou citar o nome dela porque eu não sei se ela me autoriza ou não. E ela falou que ela sente no coração que de vez em quando ela faz umas trufas e ela vende na faculdade e todo o dinheiro arrecadado com trufas, ela abençoa a vida de um missionário. E de vez em quando ela abençoa a vida de irmãos.com. Então, ela faz o quê? Ela faz uma doação única, de uma vez só. E agora, também com esse novo sistema, em Comprometa-se, você também consegue fazer uma doação única. Isso, você pode escolher um valor e fazer uma doação esporádica, mas pra gente é importante se você puder fazer esse compromisso, porque a gente sabe com quanto contar também no próximo mês, a gente vê lá o compromisso, seu cartão de crédito tá lá cadastrado e a gente sabe que isso vai entrar com a maior segurança pro que a gente tá fazendo. Mas é isso aí, pessoal, esse é o novo site, a gente tá muito feliz, explodindo de felicidade, tantos meses trabalhando com esse novo formato. Muitos meses. A importação, como eu disse, foi muito trabalhoa. Eu fiquei as minhas férias trabalhando nisso até de madrugada em janeiro, Ano novo, de dezembro. Tipo, vamos amor, comemorar a ceia. Eu tava lá importando conteúdo, corrigindo conteúdo que foi importado, pra você continuar a ter a experiência de irmãos.com, só que agora de uma forma mais dinâmica, mais bonita, mais segura pra você também. Isso é importante, que o WordPress dá essa segurança pra gente, tá sempre sendo atualizado. Então a gente, com muita alegria, oferece esse novo site pra vocês e conta que vocês vão estar com a gente também nessa nova jornada, nesses próximos anos que vem pela frente, que Deus tem reservado pra gente desenvolver aqui pelas internets da vida. E eu gostaria também de continuar agradecendo as pessoas que sempre participaram de irmãos.com, né? Os parceiros, igual a Cíntia, a gente já falou, os parceiros, as pessoas que escrevem, o Ronald que manda as críticas de cinema, o Cláudio Antônio que ajudou a gente pra caramba na produção do novo site e todos os podcasters que participam com a gente. Todos, né, que prontamente se prontificam a participar, a gravar com a gente. A gente não conseguiria fazer um podcast, eu e a Adri, falando sobre assuntos o tempo todo, isso seria muito cansativo pra vocês, pra gente também, mas a gente sempre conta com pessoas que gravam de bom coração, nunca cobraram nada pra fazer isso, separam horas, se preparam e compartilham com a gente histórias tão interessantes, experiências tão legais. Então a gente agradece a todo mundo, mais uma vez, que faz parte dessa história de 18 anos de irmãos.com. Recadinhos longos, mas a gente precisava falar tudo isso pra vocês, porque o nosso coração tá muito cheio de muita alegria com esse novo site. É isso aí, curtam bastante. Semana que vem tem podcast CEPAL, na outra semana tem mais irmãos.com, BTcast no barquinho, missão na íntegra rolando aí toda semana pra vocês, e a gente agradece de coração a Deus por tudo que a gente tem recebido e a vocês por todo o carinho durante esse tempo todo que a gente tem na estrada aí com irmãos.com. E que venha mais 18 anos, né, amor? E muito mais, se Deus quiser. Vamos ver o que vem por aí pra internet, né? Nos próximos anos, a gente vai surfar nessa onda sempre.
Marcelo tá quietinho, mano. Eu tava no mudo um tempão, cara. Eu tava interagindo, falando das novelas. Que raiva, cara. Mas agora eu vou recomeçar aqui.